Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muita gente aí já entrando. Muita gente querida. Família Kinushi aí me dando boa noite. Boa noite, Tailã. Boa noite, Pri. Bom te ver aqui. Boa noite, pessoal. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Johnny. Bom te ver aqui. Dá um feedback aí, por favor. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Boa noite, Leandro, Pedro Paulo, Maria Zélia, boa noite. Vamos aproveitar enquanto a galera vai entrando. Obrigada, mãe. Vamos usando essa setinha aí, esse aviãozinho para enviar aí para os amigos, para poder convidar para essa live, que vai ser assim maravilhosa. O Rafael acabou de entrar aí. Já vou convidá-lo aqui. Enquanto vocês vão enviando essa setinha aí para os amigos de vocês. Boa E aí, noite, Vanessa, boa noite, Rafa. tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Que E aí, bom, pessoal, que bom. tudo bom? Pessoal, outra coisa que eu queria pedir também, já vou apresentar o Rafa, é para vocês apertarem bastante esse coraçãozinho, que isso é ótimo para poder ajudar a divulgar a live. Rafa, é um prazer estar aqui com você. Ó, o prazer é meu. Você ter aceito esse convite, que foi uma ideia da Júlia, nossa Ah, amiga legal. aí em comum, que está aí, ó, acabou de Ah, escrever aí pra gente. Júlia, tudo bem? Muito bom. Obrigado E a pelo ideia. convite de vocês duas, então. Eu que agradeço. Hoje a nossa live é sobre a hipnose no controle da dor. Tenho o prazer de estar aqui com o Rafael Luiz, que é fisioterapeuta e hipnoterapeuta, e tem especialização em dor pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo. E a gente vai passar essa uma horinha aí conversando sobre dor, conversando sobre hipnose, Show. conversando como esse trabalho aí fantástico. E aí, antes da gente começar, Rafa, eu queria que você se apresentasse, tá? Falasse um Claro. pouquinho de você, para a gente poder contar aí outras coisas. Antes de mais nada, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Eu já agradeci, mas vou continuar agradecendo porque eu sempre gosto de conversar com você, tanto quando a gente está em outros eventos, e aqui vai ser uma conversa fantástica. Eu tenho certeza que a gente vai trocar ótimas ideias e falar sobre hipnose é algo que eu gosto muito, né? Eu vou começar falando um pouquinho da minha história com a hipnose, o que que eu faço hoje em dia. Então, eu sou fisioterapeuta, também trabalho na área de terapia manual, controle de movimento, fiz minha especialização em dor. Então, a minha formação, eu me formei em fisioterapia em 2006. De lá para cá, eu fiz a minha primeira pós-graduação, foi em biomecânica, lá na UFRJ. Depois eu fiz uma pós-graduação em dor, lá no Hospital Albert Einstein. E nesse meio do caminho, eu trabalhei em diversas áreas. Já trabalhei na área neurofuncional, fiz alguns trabalhos dentro da parte de posturologia. Depois, bom, no meio disso, terapia manual sempre foi um carro-chefe com o movimento. E o trabalho com a dor sempre teve junto disso tudo, né? E quando eu comecei a fazer, quando eu estava no meio da faculdade, eu conheci a hipnose e comecei a perceber que no trabalho que eu vinha fazendo, mesmo ainda como acadêmico, a hipnose me trazia alguns benefícios na minha comunicação com o paciente. Então, eu me sentia com mais facilidade em entrar em contato com o que o paciente estava precisando, e conseguia fazer ele entender com mais facilidade o que eu estivesse precisando. Além disso, eu comecei, desde muito cedo, a utilizar a hipnose junto com a fisioterapia. Inicialmente para poder fazer controle de dor, principalmente nas dores procedimentais. A gente ia fazer alguma coisa com terapia manual e tinha alguns pacientes que não recebiam bem a terapia manual. Bom, depois eu conto uma história sobre isso, que foi uma minha primeira paciente, foi bem interessante, que era uma paciente que estava impossibilitada de receber terapia manual, mesmo muito suave, a gente fazia de sensibilização com algodão e era quase impossível.
mas eu vou contar isso mais para frente. E aí a hipnose entrou como uma ferramenta para poder auxiliar que fosse possível o trabalho com a terapia manual. E aí eu comecei a perceber que a resposta dos pacientes, depois que eu perguntava, e aí, o que mudou para você depois que a gente introduziu a hipnose junto com o trabalho, com o tratamento da fisioterapia? E aí, para minha surpresa, em vez de que eu esperava que eles fossem responder, diminuição da dor, mudança na periodicidade da dor, ou na localização. E as respostas que vinham muito eram, olha, além da dor ter melhorado, eu estou dormindo melhor, eu estou menos irritado com a minha família, eu estou me sentindo com mais energia, eu estou um pouco mais otimista. Então eu comecei a reparar que essas coisas que estavam em torno do que eu estava fazendo, do meu alvo terapêutico, eram muito ricas. E aí eu falei, bom, será que isso é fruto de um acaso? Por acaso o paciente sentiu melhor e atribuiu isso à hipnose e à fisioterapia? Ou será que a hipnose gera algum comportamento além do nosso comportamento-alvo de mudança? E aí, como tudo que a gente faz, né? A gente vai nas bases de dados científicas e tenta responder a nossa pergunta clínica. E aí foi o que eu fiz. Peguei um monte de artigo, li coisa pra caramba e comecei a entender que sim, já tinha vários estudos mostrando que a hipnose ela gera mudanças, além das mudanças específicas, mudanças gerais, e mesmo quando as mudanças específicas não funcionam tão bem. Tem um artigo bem interessante do Mark Jason, que é da Universidade de Washington, e ele perguntou para os pacientes que passaram pela sessão de hipnose para redução da dor, mas que não tiveram uma melhora na dor. Então, eram pacientes que a dor não tinha tido grande mudança, mas tinham passado pela hipnose. E aí perguntou para eles, olha, se você pudesse, você continuaria fazendo hipnose ou você acha que não vale a pena? E todos eles falaram, não, a hipnose foi muito bom para mim. E aí ele começou a perguntar sobre os ganhos secundários. O que mais... ganho secundário não, sobre como se fosse um efeito colateral positivo, né? Um efeito inesperado da hipnose. E aí, vários desses pacientes traziam a resposta em melhora do sono, um padrão de melhora de sono, ou melhora do humor, ou melhora de uma interação social mais interessante, e sensação de mais energia durante o dia a dia, menos fadiga. Então, tudo isso que também a gente vê nesses estudos, a gente começa a perceber que acontece no nosso dia a dia. Então, isso me deu muita força para continuar estudando a hipnose e para poder trazer a hipnose mais junto da prática clínica do fisioterapeuta. E passando alguns anos, um amigo meu, que eu indicava muito alguns pacientes que tinham, por exemplo, síndrome de pânico, depressão e outras fobias, eu indicava para um amigo que é psicólogo, que trabalha muito bem com hipnose. E aí uma vez ele falou assim, eu estava dando um curso lá em São Paulo, junto com ele, e ele falou, Rafael, mas pô, você me mandou um paciente semana passada, por que você não atende esses pacientes? Aí eu falei, porque eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com movimento. Ele falou, cara, mas olha só, você está dando aula de hipnose e você sabe mais que eu sobre isso. Você pode atender tranquilamente usando os recursos que você sabe da hipnose. Aí ele, como psicólogo, me botando assim contra a parede nesse aspecto, eu falei, olha, não me sinto ainda confortável, mas vou pensar nesse assunto. E aí eu fui amadurecendo essa ideia e outras pessoas começaram a me perguntar a mesma coisa. Aí eu tive uma paciente, que já era minha paciente na fisioterapia, que tinha várias comorbidades e uma delas era depressão e ansiedade, que é um clássico em dor crônica, né? E Com eu certeza. perguntei para ela, né? Olha, eu trabalho com hipnose, a gente já te ensinei algumas coisas de auto-hipnose para poder modular a dor, mas eu queria saber se você tem interesse que a gente trabalhe, de repente, em relação à sua ansiedade. E ela falou, claro, eu tô afim. Falei, olha,
mesmo, olha, eu não sou psicólogo, mas se precisar eu indico para... Foi a minha primeira paciente, né? Que eu trabalhei fora da minha área da fisioterapia. E ela teve um resultado muito bacana. Ela gostou muito do resultado, me indicou outros pacientes. E aí as coisas foram se encaminhando e hoje em dia eu trabalho tanto como fisioterapeuta e também como hipnoterapeuta. Então, e faço as duas coisas juntas, né? Integro essas áreas. Então, isso é um pouquinho do que eu faço. Acho que eu não falei aqui, mas não vem ao caso nesse momento. Mas, essa é um pouquinho da minha história. Talvez eu tenha pulado algumas coisas, mas, enfim, acho que a minha A por gente aí. sempre pula quando a gente vai falar da gente, né? Mas tá É ótimo, normal, tá né? ótimo. E eu quero contar, primeiro eu quero agradecer quem está aqui assistindo a nossa live, todo mundo que está aqui. Quero dizer também que tem Dr. Clóvis Munhoz, meu chefe, foi meu chefe no Vasco por 12 anos, está aqui assistindo a gente. Acabou Olha de que comentar aí beleza. que é um tema super interessante. Obrigada por você estar aqui também, todos vocês. Muito bom. Então, eu quero dizer quero contar um pouco como que o Rafa entrou na minha vida, né? Então, um dia conversando com a Júlia, durante muitos anos, eu tenho tinha muito mais forte do que hoje. Botei até um cordãozinho, Rafa, em homenagem à hipnose, ó, Maravilha. Ó, gostei de ver, muito bom. viu? Então, durante muitos Adorei. anos, eu tive uma questão no pescoço. Então, se eu colocasse uma gola rolê, às vezes um cordão, enfim, me dava uma sensação de sufocar e que eu tinha que tirar o cordão. Às vezes eu conseguia chegar numa festa com cordão, mas no meio da festa eu tinha que tirar. Gola rolê, nem pensar. Às vezes até o casaco me incomodava de encostar no meu pescoço. Só que isso foi uma coisa que existiu durante muitos anos. Só que eu percebi que de um tempo para cá, na época, né? Começou a piorar, 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 piorar. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu não sabia se era alguma questão que eu tinha que trabalhar, alguma coisa, enfim, que eu tinha que ver melhor, ou associado com estresse, com essa questão, enfim. E aí, um dia, conversando sobre isso com a Júlia falou assim, por que você não faz uma sessão de hipnose? Ela falou, vai conversar com o Rafael e tal. E aí, eu já tinha ouvido falar bastante em você, mas eu não conhecia o seu trabalho, né? E aí, eu estava fazendo na época o curso de PNL, de Programação Neurolinguística, não sei se você lembra. Acho que está travando aí o seu, Rafa, não sei se é o seu ou o meu. Voltou, voltou. Não, está travando. Tá travando para vocês, pessoal? Umas travadinhas Voltou, aqui. Rafa. Voltou, mas voltou Voltou. agora. Tá. E aí fui lá para conhecer o trabalho do Rafa e fazer esse trabalho. E assim, melhorou muito a minha sensação, parou de piorar e começou a melhorar. E hoje essa percepção é muito levinha. Tanto é que eu consigo agora usar cordão, Ah, né? Então, assim, tá muito melhor. Então, foi assim que eu conheci o trabalho do Rafael e super indico, acho fantástico. E eu conhecia muito para essa questão de dor e questão de medo, né? Questão de algumas outras coisas, mas não para essas sensações que às vezes a pessoa tem. Enfim, que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? Mas assim foi. Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente poder entrar no tema de hipnose, mas antes de a gente entrar no tema de hipnose, como você é especialista em dor, vamos aproveitar aí essa sua especialização. Eu queria que você falasse um pouco para a claro. gente o que é dor e os tipos de dor que existem. Então, bom, dor é uma área muito grande, né? Então, quando a gente vai falar sobre, eu vou falar daqui a pouco sobre a definição que é a mais usada, que é a definição da IASP, que eu acho que muitos aqui já conhecem. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai pensar em dor, antes da gente entrar nas definições mais acadêmicas, a dor a gente tem que entender ela como uma experiência, e como toda experiência, cada pessoa vai ter a sua experiência, e essa experiência pode mudar de dia para dia. Então, por exemplo, é igual uma experiência em escutar uma música.
eu posso escutar uma música e achar ela super bonita, e uma outra pessoa pode não ter uma afinidade com essa música. Eu posso escutar uma música que eu goste super alta e tá adorando essa música. Ou eu posso escutar uma música que eu detesto muito, e ela pode estar muito baixinha e eu vou ter uma aversão total a ela. Ela pode estar super baixinha que eu vou querer desligar e dependendo da minha história com essa música, eu vou querer, inclusive, jogar o aparelho que está tocando a música longe, né? Então, a, a dor, assim como toda experiência, ela tem uma série de componentes que fazem com que essa dor seja percebida de maneiras diferentes. Então, a história, né, a nossa história, os nossos aprendizados sobre dor, como a gente reconhece a dor no nosso corpo, vários outros fatores, né, de processamento de informação no nosso corpo, a situação que a gente se encontra no país, né, tudo isso pode influenciar a nossa experiência com tudo, inclusive com a dor. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa em dor, é muito comum a gente pensar classicamente em lesão em tecido, né? A gente aprende dor dessa maneira. Quando a gente é pequeno, as nossas primeiras experiências com dor são dores traumáticas, né? A gente está correndo pequenininho e dá uma tropeçada, né, em algum lugar, bate com o dedo na porta e aí a gente vê o dedo às vezes sangra, fica mais roxinho, pode ficar inchado. Então a gente olha para aquela região, a gente sente uma experiência muito ruim, desagradável, a gente vê aquele dano e a gente começa a associar essa experiência a esse dano. E aí o tempo vai passando e quando a gente passa a ter dor em outras regiões que a gente não consegue ver, por exemplo, nas costas, na lombar, que é uma região que a gente não tem muito acesso a ela, a gente tem aquela representação antiga do dedo machucado. Então é muito comum que as pessoas dentro lá das costas, da coluna, com uma associação. Tá travando um pouco, Rafa. Eu botei aqui no. Tá? Agora acho que melhorou. Tá. Perdeu alguma parte do que você estava falando ou ficou só minha imagem parada, mas minha voz continuou? Sua voz continuou. Para mim, sim. Tá, então tá bom. Então, dentro desse aspecto, né, quando a gente vai tentar entender as experiências que se passam com a gente vai buscar referência no que a gente conhece. E dentro disso, as experiências com dor, mesmo as dores crônicas, elas se assemelham a uma tecidual, porque aprende, a gente vivencia muito essas experiências. Então, quando a gente vai para uma área mais acadêmica, né, para pensar na definição de dor, que a Associação Internacional ela tentou, um grupo grande, fazer uma definição que pudesse abarcar todas as ideias sobre dor, né? E aí a definição da IASP é que a dor, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real, potencial ou descrito dessa forma. Então, a IASP ela já põe como uma experiência e que ela pode ter um vínculo, né, sensorial e emocional. Então, aí a gente começa a perceber que toda dor, independente se ela é uma dor de origem nociceptiva, neuropática ou nociplástica, depois a gente vai falar o que é isso, né? Todos esses tipos, qualquer dor que a gente vai ter influência desses fatores, né? Então, atualmente, quando a gente olha e pensa sobre dor, a gente tenta olhar por um paradigma biopsicossocial, né? Então, a gente tenta olhar para ela não só pelos aspectos biológicos, mas também entendendo que outros fatores psicológicos também influenciam nessa percepção, nessa experiência, e que outros fatores sociais, ambientais,
também modificam a experiência. Então, a gente, dentro desse aspecto, até a dor aguda mesmo, uma dor traumática, vai ter todos esses componentes envolvidos. Então, imagina lá, a gente criança dando uma topada com o dedão na porta. Se a gente... Vamos botar um pouquinho mais. Criança não, vamos botar assim, adolescente, que aí fica mais fácil. Adolescente, a gente, por exemplo, eu vou lá, estou solteiro, mas eu estou ansioso para sair com uma amiga minha que estava querendo sair com ela faz tempo. E aí eu bato o dedão na porta e eu dou aquela esfregada, eu acho, nem vou achar tão ruim, mas eu vou andar até pulando, porque eu estou feliz, eu estou com uma expectativa boa do que eu vou fazer daqui a pouco. Então isso me dá uma experiência de dor menos sofrida, né? Talvez até mais reduzida. Se eu, por outro lado, estiver namorando e a minha namorada terminar o namoro, e eu estiver muito chateado com isso, e der a mesma topada na mesma porta, com a mesma intensidade, aquela experiência traumática aguda, mesmo que pequenininha, ela vai tomar uma proporção muito maior, né? Você vai querer xingar a porta, se perguntar quem que botou aquela porta ali, vai achar que a porta foi uma maldição, né, do além para você, que justo naquele dia você tinha que bater o dedo na porta. E aí aquilo fica revirando, você fica sofrendo por um tempo bem maior. Então, até nos traumas mais bobinhos, esses aspectos psicossociais fazem diferença. Então, a dor, de uma forma geral, ela é uma experiência super complexa e multidimensional, abarca várias dimensões. Então, a gente, quando vai também tratar a dor, é interessante a gente olhar por esse prisma e pensar no nosso arcabouço, né, de práticas terapêuticas, quais são as práticas que eu tenho um manejo mais da área biológica, o que eu posso influenciar na área psicológica e social. Como que eu posso, dentro dessas dimensões, eu olhar para o paciente e gerar alguma mudança. Ou pelo menos entender quando indicar para outros profissionais. Então, tudo isso é interessante que a gente possa ter esse olhar, né? E sair um pouco daquele olhar só biológico, né, biomédico, e ter um olhar mais amplo para a experiência de dor. Mesmo quando ela parece uma dor traumática simples, né? Então, a avaliação Sim. dentro desse prisma faz muita diferença. E aí você me perguntou dos tipos de dor, né? Quando a gente fala em classificação de dor, a gente tem milhares de formas de classificar dor, né? Classificação de dor, dava para fazer uma live só sobre classificação de Só dor, a gente poderia disso, ficar aqui o E dia a gente ainda inteiro. tem que entrar em hipnose. Então eu vou fazer um resumão, vai ser um resumo funcional, Tá, tá? tá ótimo. As duas grandes áreas de dor, classicamente, é uma classificação temporal, onde a gente pode ter a dor aguda e dor crônica. Então, dor aguda indo do evento até 3 meses e a dor crônica de 3 meses em diante, né? Isso seria um aspecto temporal. Mas o aspecto temporal, poucas vezes ajuda a gente a entender e definir uma forma de tratamento para o nosso cliente, né? Então, uma outra classificação que está sendo muito usada e eu acho que vale a pena a gente olhar bem para ela é a classificação da dor por mecanismo, né? Mecanismo nociceptivo, neuropático ou nociplástico. E aí, dentro dessa perspectiva, normalmente o paciente ele vai ter, é bem comum ter mais de um mecanismo desses acontecendo. E o que a gente vai querer olhar são os predomínios, né? Então, quando a gente tem um predomínio classicamente, né, nociceptivo, a gente vai escolher nossas ferramentas terapêuticas voltadas para aquela possibilidade de lesão tecidual, né, para tentar fazer com que aquele tecido responda mecanicamente de uma forma melhor, ou ver quais são os agentes químicos que estão irritando, se são químicos internos, como uma inflamação, ou externos, pode ser que a pessoa esteja usando
alguma pomada, né, para melhorar a dor, mas essa pomada tem alguns agentes irritativos que pioram aquela experiência de dor. Então, os aspectos neuropáticos normalmente são lesões em tecido neural, né, tanto periférico como central. E o nociplástico é quando a gente não encontra muito bem uma característica definida, nociceptiva e neuropática, e a gente tem aquela apresentação clínica que normalmente ela não segue um dermátomo, né? O paciente tem uma dor espalhada, às vezes a dor anda, é uma dor difusa, ele descreve com uma intensidade muito alta, e a gente, quando está escutando, a gente não parece, sabe, bater uma coisa com a outra. A gente olha o corpo às vezes até está se movimentando de uma maneira não tão alterada, mas a percepção da pessoa é muito mais, é uma percepção de mudança muito maior do que a gente esperaria para a clínica, ou para o evento, né, que a pessoa vem te contando. Então, por exemplo, a pessoa tem um entorse de tornozelo, ou ela acha que teve um entorse, fez um movimento qualquer, e ela chega para você sem conseguir andar, sem conseguir botar quase que os dois pés no chão, né? Ela está com uma rigidez quase até a cabeça. Então, ela vem com um aspecto, e quando você vai testar, ela não tem só uma área específica ali de dor. Você faz os testes traumato-ortopédicos e você não consegue classificar ela como uma lesão ligamentar específica. Você vê que é uma área bem abrangente. Você vai testar a sensibilidade à dor. Você vê que a sensibilidade normalmente é alterada em áreas distantes à área da história de lesão. Então, tudo isso dá para a gente um olhar para qual é a área que o nosso paciente está mostrando mais para a gente, né? Dessa perspectiva. E aí a gente consegue escolher melhor nosso tratamento. Falei pra caramba, né? Maravilhoso. Um resumo maravilhoso. Adorei. Resumo, bem Sempre falo resumido. isso nas minhas lives. Eu tenho que assistir de novo e anotar tudo, pessoal. Espero que vocês estejam com papel e caneta aí, porque muita informação boa. Que é muita coisa, né, Rafa, Vanessa? A gente vai tentando falar rápido para dar conta de falar tudo. Mas vamos mas lá. no final fica lindo. Fica lindo. A gente tem aquela questão toda mística em relação à hipnose, né? Graças a Deus isso está melhorando, isso está mudando, as pessoas estão vendo de uma outra forma. Então a gente tinha aquela coisa de a pessoa que vai ser hipnotizada, ela pode fazer qualquer coisa, ela pode fazer o que você quiser, botar dinheiro na sua conta, enfim, vai te agradar de alguma forma porque ele está hipnotizado. E a gente sabe É. que não é nada disso, né? Então eu queria que você explicasse pra gente o que é hipnose e se todo mundo pode ser hipnotizado. Explica aí pra Muito gente. bom. Olha, a gente, de uma forma mais atual e moderna, a gente olha para a hipnose como uma ferramenta de comunicação, né? Então, e de atenção. A gente vai envolver a atenção da pessoa de uma forma normalmente focal. A gente tem várias formas de trabalhar a atenção. E tem também estratégias de comunicação que a gente vai usar para fazer modificação no sistema de percepção, qualquer um, visual, auditivo, sinestésico, olfatório, gustativo, ou percepção de um evento emocional, né, de uma experiência ou de um ruminamento mental ou de um conceito. Tudo que a gente pode fazer por qualquer via, a gente pode ampliar a experiência através da hipnose. A hipnose, ela é bem difícil, quando a gente fala hipnose, é um campo muito grande, né? Saindo dessa área mística, porque a hipnose, ela vem mesmo de uma... Quando a gente olha para a hipnose, eu mesmo, quando era acadêmico, antes de eu conhecer a hipnose, eu achava que hipnose era uma bobagem, não existia, era uma coisa de circo, sei lá, não tinha um conceito, um olhar pela De ciência ciência, da né? hipnose. Então, porque a gente vê na TV, né? A gente vê a pessoa falar, dorme, dorme, aí a pessoa apaga, parece que apaga, né? Fica de olho fechado, com aquele semblante de quem está dormindo. E aí você vê a pessoa fala lá alguma coisa no ouvido da outra, estala o dedo, a pessoa abre o olho e faz algum comportamento
que a gente aqui, quando está vendo pela TV, por exemplo, um show de hipnose, a gente julga inadequado, fala, nossa, como que a pessoa se submeteu a isso? Deve ser porque esse cara é muito bom na hipnose, né? Fez uma modificação aí de que a pessoa não vai nem se lembrar depois do que aconteceu. Mas essa é a visão estética de quem está vendo de fora, né? A hipnose, assim como a dor, ela tem muita coisa que influencia a resposta da hipnose. Por exemplo, o contexto, né? Então, se a pessoa vai em um show de hipnose, ela espera show e ela está ali para participar. Se você chama a pessoa para o show, para se apresentar no show, ela vai dar o show dela também, né? Claro que Ela já dentro está disso hipnotizada, né? Ela já está ali ela já está hipnotizada. hipnotizada. E a forma com que ela vai vivenciar aquilo, né, se dispor para aquilo, também muda. É, Que ela está induzida, né, Rafa? tem muita coisa acontecendo ali. Tem show de hipnose, a gente tem muitos aspectos para falar sobre isso. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas o que a gente Claro. sabe assim de hipnose é que são experiências reais, genuínas, né, de modificação de todo o nosso sistema de percepção, de pensamento. Só que isso passa pela consciência. A pessoa não fica inconsciente quando está em hipnose, né? Quando a gente fala que a hipnose ela tem um trabalho com o inconsciente, isso não quer dizer que a pessoa vai ficar inconsciente durante o trabalho, né? Então, é, a hipnose ela é uma ferramenta de comunicação onde no consultório a gente tem um diálogo com a nossa mente, com a nossa consciência, com a nossa percepção aqui e agora. E também a gente tem a possibilidade de propor, através das sugestões, mudanças dessas experiências. E até de ter um sistema de resposta orgânico muito parecido com os insights, que é como se o processamento de informação que está abaixo da consciência trouxesse um aspecto dessa resposta para a consciência. Então, a hipnose é um campo muito amplo, né? Tem hipnose verbal e não verbal, a gente tem hipnose considerada clássica, onde a gente dá diretas, diretivas. Por exemplo, eu vou contar de 1 até 3, quando chegar no número 3, sua dor vai diminuir pela metade. É uma sugestão direta, né? Na hipnose ericksoniana, ou hipnose verbal, onde a gente usa a comunicação sem muito esses pontos, né, de atenção externa, a gente vai usar outras ferramentas para gerar a modificação. Então, a gente pode gerar uma sugestão indireta. Então, eu posso usar, por exemplo, na escala de dor, se eu estiver falando para a pessoa quanto que está a sua dor, de 0 a 10, sendo 0 sem dor nenhuma e 10 a dor máxima, quanto que ela agora? Então, eu estou me comunicando, né? Eu estou usando a minha mão para comunicar uma ideia junto com o que eu estou verbalizando. Fica mais fácil a pessoa entender. E eu posso usar essa mesma ideia quando ela estiver depois pensando, experienciando a dor dela. Eu posso falar para ela, olha para essa dor, e essa dor que você falou que está 7, percebe ela agora, o que vai acontecendo com ela. E eu posso ir fazendo um estímulo que vai passar um pouco despercebido pela consciência, mas daqui a pouco ela vê que a dor dela diminuiu e que está próxima ali de 3 ou 4. Então, esse movimento que eu vou fazendo muito devagarzinho com a minha mão, eu também estou dando uma sugestão indireta e não verbal que a dor vá tendo uma diminuição. E é muito interessante, porque quando a gente não trabalha com a hipnose, a gente fica, mas será que esse troço funciona? E a primeira sensação de quando a gente trabalha com dor e a gente gera, né, uma sugestão de modificação dessa experiência tão complexa que a gente às vezes acha difícil de modificar e a pessoa percebe uma mudança muito rápida, a gente até fica meio desconfiado. Será que mudou mesmo essa dor? Ou será que a pessoa está falando para me agradar, né? Ela está correspondendo à minha expectativa. E aí que a ciência entra para dar para a gente um respaldo do que muda, ou se muda ou não muda
e o que que muda quando a gente trabalha com a hipnose. Então, nos últimos 20, 30 anos, a neurociência trouxe várias formas da gente olhar e estudar a hipnose em várias vertentes. E a dor foi uma das áreas mais estudadas dentro da ciência e a hipnose. Então, a gente já tem muito material para poder entender, por exemplo, dores geradas, né, artificialmente em sujeitos normais, em laboratório, com laser, com estímulo térmico, ou com estímulo pressórico. Então, como que cada forma de sugestão muda a experiência de dor. É muito comum na nossa área, quando eu vou falar de hipnose, alguns amigos falam assim, Rafael, hipnose é só você distrair a pessoa que está fazendo hipnose. E, sabe, é muito comum e é engraçado que as pessoas não me perguntam o que é hipnose. As pessoas acham e já consideram isso como hipnose, né? Então é só distrair a pessoa, pedir para ela imaginar outra coisa. É o poder da razão. E as pessoas têm razão. Tem razão. E aí, uma coisa interessante sobre hipnose, olha, principalmente para dor aguda e dor procedimental, a forma de sugestão que mais vai gerar analgesia e que tem mais potência se chama analgesia focal, onde você leva o foco da atenção justamente para a área onde você quer modificar a experiência. Então, por exemplo, você vai fazer, o sujeito está lá sem dor nenhuma na mão, e você vai fazer algum procedimento minimamente invasivo ou procedimento doloroso ali naquela região. Se você leva para lá e se comunica gerando uma modificação de experiência, por exemplo, fazendo uma luva anestésica, essa experiência de mudança da dor é muito mais potente do que você ficar distraindo a pessoa, pedindo para ela olhar para outro lugar, imaginar uma outra coisa. Interessante, né? Então, a hipnose tem várias ferramentas de modificação de experiência, inclusive experiência de dor. Então, fantástico. É um mundo bem grande. Muito bom. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada, Rafa? Qualquer pessoa pode. A resposta curta é sim. Mas essa resposta ela também tem quando a gente vai ver hipnose, tem gente que ainda acha que não. Que tem sujeitos que são mais hipnotizáveis do que outros. Isso tem ainda uma controvérsia, né, dentro da ciência. Por quê? Teve um trabalho muito antigo que ele analisou o perfil da resposta de pessoas, de adolescentes, né, em um questionário, que é o questionário de suscetibilidade hipnótica. Ele acompanhou e foi fazer essas pessoas, e 25 anos depois, ele fez o mesmo questionário com essas mesmas pessoas, mais de 100 pessoas, e ele percebeu uma estabilidade nas respostas. Então, a pessoa que tinha uma resposta baixa para o questionário de suscetibilidade, que é um questionário que mede a resposta a sugestões, essa estabilidade, ele percebeu que ficava estável para as pessoas que tinham resposta baixa, moderada ou alta. Então, o que ele concluiu? As pessoas nascem com potencial de experienciar a hipnose e isso não se modifica ao longo da vida. Então, criou-se um mito de que tinham as pessoas que eram fáceis de serem hipnotizadas e outras pessoas mais difíceis. Nessa perspectiva, hoje já fizeram alguns trabalhos mostrando que o exercício com auto-hipnose, ou com relaxamento, ou com neurofeedback, a gente consegue melhorar a resposta do sujeito no questionário de suscetibilidade hipnótica. Então, se a sua resposta no questionário ela é fraca, e se você treina, você pode ter uma resposta melhor do que a resposta inicial. Então, isso é mais um índice que a gente pensa que todo mundo tem possibilidade. E a minha experiência também mostra um pouco isso. Tem várias experiências interessantes. Eu estava fazendo uma vez hipnose. Bom, eu conheci hipnose de todas as áreas, se imaginar. Eu faço curso, eu conheço, eu sou super interessado e faço isso desde 2004. Então, tem uma história longa aí com a hipnose. E uma das áreas que eu fui experienciar foi hipnose de entretenimento, mas de uma forma saudável, né? Dirigida para um bem-estar da pessoa. E na Avenida Paulista, onde as pessoas passam, muitas pessoas passam na rua,
e a gente tinha uma placa, hipnose grátis. E a pessoa parava para poder ver o que era aquilo, o que é hipnose. E aí a gente, de forma muito rápida, tinha que explicar em alguns segundos o que era hipnose, tirar o medo que a pessoa poderia ter devido a esses mitos, né, que a hipnose Sim. traz, e dar uma experiência bacana para a pessoa. E aí uma dessas, e foi super legal, uma dessas é uma Nossa, experiência imagina, uma que experiência incrível. incrível. E uma delas foi bem legal, uma professora, já era uma senhora, uma jovem senhora, que ficava, ela ficou quase uma hora vendo a gente trabalhar. Aí ela virou para mim e falou: Meu filho, isso que vocês estão fazendo, eu acho que não é uma coisa legal, porque eu sou psicóloga há não sei quantos anos, e eu acho que brincar com a mente das pessoas não é uma boa ideia. Aí eu falei, me fala mais um pouco sobre isso. Eu comecei a conversar com ela para entender a perspectiva dela, né? Para saber se aquilo realmente tinha algum problema. Na minha perspectiva, não tinha. E aí a gente conversando, acabou que ela entendeu que não tinha nenhum problema e ela falou, então eu quero experienciar isso. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa que a gente fazia com as pessoas com ela, e ela não estava respondendo a sugestão nenhuma, nenhuma. Aí eu falei, gente, nunca vi não responder a nada. Aí eu via que ela fazia uma face que era parecida com uma face de medo. E eu perguntei para ela, vem cá, você está com medo de alguma coisa? Ela falou, não tenho medo de hipnose não tenho medo de nada. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí dali um pouco eu falei, mas vem cá, não tem nada aqui que esteja te causando desconforto? Aí ela olhou e falou: tem. Aqui, quase nessa esquina aqui, eu fui assaltada. Levaram minha bolsa. E se eu ficar de olho fechado? Aí eu falei: tudo bem, vamos fazer o seguinte. Ali tem um segurança, um guarda, era um shopping. Vamos andar comigo até ali? Se fica mais segura perto desse guarda? Ela fica. E aí eu conversei com ele, ele topou deixar a gente ali. E assim, eu fiz as mesmas coisas, eu não mudei nada na minha rotina de fala. E ela teve uma experiência surpreendente, ela teve alucinação visual, ela teve uma experiência super gostosa, ela adorou a experiência e teve manifestações da hipnose que são difíceis da gente ver em uma rotina de rua, porque é um ambiente aberto, tem, né? Mas enfim, só para dizer que só a mudança de contexto dela se sentir mais segura por estar perto de um segurança já deixou com que ela experienciasse outras coisas naquele contexto. Então a hipnose é, é um campo muito grande de estudo, né? A gente pode olhar para ela e, voltando para a sua pergunta, todo mundo pode ser hipnotizado e tem vários caminhos para isso. Então, a gente tem que descobrir, assim como na fisioterapia, né, descobrir qual é o melhor caminho para o nosso paciente ou nossos clientes. Na hipnose é a mesma coisa. Tem várias estratégias terapêuticas na hipnose e vários caminhos que a gente pode optar. Então, Muito bom, Rafa. Além de você dar uma aula de hipnose, agora você deu uma aula do poder da escuta. Você escutou verdade. essa pessoa, né? Você escutou as dores dela, as crenças dela, né? E É, você conseguiu mudar isso. Você conseguiu. Tanto foi um aprendizado para você e para ela. Muito bom. com Parabéns. certeza. Bom. Obrigado. Todo profissional pode usar hipnose, tem que ter algum talento especial, é algum curso, uma pós-graduação? Como é que é, Rafa? Então, essa é uma pergunta ótima. A gente fica achando também que a hipnose precisa que o operador, né, que o terapeuta tenha algo especial, né, tenha aquele olhar mais magnético, ou seja, uma pessoa. Não tem nada disso. A Seja mais hipnose é uma. conectado com o universo, né? Enfim, Não, nada um disso. dom Hipnose, mediúnico. não. Hipnose é comunicação, né? Então, todo mundo pode aprender hipnose. Existem várias formas e vários métodos dentro da hipnose. A gente vai também, como tudo, entender na hipnose o que chama mais a gente, com a nossa personalidade, com o nosso estilo, né? Então, tem algumas vertentes da hipnose que uma pessoa que seja muito tímida talvez não vá querer aquela forma de se comunicar e vai escolher uma forma mais calma, enfim, cada pessoa vai encontrar um caminho. E no Brasil, atualmente, a gente não tem nenhuma formação
que a gente possa entrar e, como uma faculdade, desenvolver várias habilidades e conhecer a hipnose como um todo e se formar em hipnoterapeuta em uma única graduação, por exemplo. A gente não tem isso no Brasil. Aqui, o que a gente tem que fazer é, como um bom curioso, investigar os cursos, as pessoas que estão dando curso são mais capacitadas, que a gente se interessa mais e vai fazendo, vai tendo experiências e vai se capacitando, vai estudando. Tem ótimos livros, então a fonte literária é bem importante para essa aquisição de informação. E os cursos são importantes porque a gente tem que ter, é importante que tenha alguém com mais experiência facilitando aquele aprendizado, né? Porque não é só teórico, tem a prática. É como se a gente fosse querer Claro. aprender terapia manual é, em um curso online. Então a gente vai ter muita limitação. A gente pode até entender alguma coisa, né? Desenvolver A alguma parte habilidade, mas teórica, vai ficar sim, muito limitada. Então a sim. hipnose também. Então a gente ah, é, tem que ir olhar para várias áreas e integrando E essas fazer vários cursos, né? informações. Atualmente sim. Você pode fazer um curso só, mas você vai ficar com algumas ferramentas e, enfim, é Sim, um possível pouco também. mais limitada, né? Sim. É. E para quais tipos de dor que a hipnose pode ser utilizada? A Zélia perguntou aí para gente se tem bom resultado para dores físicas, mas que têm causas emocionais. Sim, tem sim, Zélia. E a gente pode pensar na hipnose para tratar todos os tipos de dor, porque desde a dor nociceptiva, se a gente pensar em uma dor com estímulo mecânico, para ela, quando a gente fala no estímulo nociceptivo, né, que vai ser carreado até se ter a experiência de dor, ele precisa chegar no tálamo e ser distribuído, né, para uma rede enfim, para várias áreas do encéfalo. E a hipnose, um dos mecanismos que a gente vê em estudos de neuroimagem é que quando a gente tem um estímulo periférico nociceptivo, né, sendo aplicado em uma pessoa fora da hipnose, ela vai experienciar aquela, vai ter aquela experiência que a gente vai chamar de dor e vai ter uma correlação dessa dor com uma estimulação, com o metabolismo dessas regiões cerebrais. E aí a gente tem uma média daqui, por exemplo, um estímulo que eles graduam lá com temperatura X, gera uma média nas pessoas daquela característica, né? De uma imagem é, de, de modificação metabólica central em várias regiões com intensidade, por exemplo, uma intensidade alta. Aí, essas mesmas pessoas, se passarem pelo mesmo estímulo, com a mesma intensidade de estímulo, só que com uma analgesia feita através da hipnose, o que a gente vai ver é, de representação central? A gente vai ver uma área muito menor sendo ativada. Então, é como se aquela mesma informação nociceptiva chegasse no tálamo, ela sofresse uma outra distribuição e uma interpretação diferente. Então, a gente pode, uma das formas de a gente entender a ação da hipnose nesses estímulos nociceptivos é dessa forma, como um agente quase que anti-noceptivo, né? E pacientes com sensibilização central ou com dor nociplástica, por exemplo, pacientes com fibromialgia, tem um estudo bem bacana mostrando a hipnose gerando modificação da experiência de dor e da imagem cerebral, desse metabolismo cerebral sendo modificada compatível com a experiência. Então, a pessoa experiencia mais dor, ela vai ter uma área de ativação central maior. E quando ela experiencia menos dor, através da hipnose, ela vai ter também uma imagem mais enxuta de áreas sendo requisitadas no sistema nervoso central. E tem uma coisa interessante, Vanessa, que é uma especificidade que a gente tem da nossa sugestão relacionada ao que acontece no sistema nervoso central.
Então, por exemplo, se a gente vai dar uma sugestão para diminuição da intensidade de dor, normalmente a gente vê a modificação nos exames de imagem do córtex somatosensorial primário e secundário, mas não vê modificação, por exemplo, no córtex cingulado anterior ou na ínsula, que são áreas mais relacionadas ao sistema límbico, né? Se a gente fizer uma sugestão diferente, em vez da intensidade, o nosso alvo durante a sugestão for, por exemplo, sensação de prazer ou prazer corporal, para diminuir a sensação de sofrimento físico, a gente vai ter uma modificação maior na área, no córtex cingulado anterior e na ínsula. E não vai ter modificação, por exemplo, no córtex somatosensorial primário e secundário. Então, isso dá para a gente uma noção de como o que a gente está verbalizando com as sugestões e a pessoa está experienciando através de uma imaginação, como isso afeta de forma diferente áreas diferentes do sistema nervoso central. Então, quando a gente vai pensar nosso raciocínio clínico com o paciente, a gente tem que entender como está se manifestando, qual é a experiência que está tendo para aquele paciente, para que a gente possa dar as melhores sugestões para modificação daquela experiência de dor. Então, também tem uma especificidade de linguagem, de como gerar aquela experiência, né, de modificação da atenção. Tudo isso faz diferença. Nossa, muito bom, Rafa. Tinha que fazer umas 3 horas de live com você, porque é muito interessante, Maravilha. muito bom. E a gente só tem mais 6 minutos, então deixa eu Ah, fazer não uma acredito, pergunta passou tão aqui. rápido. Muito rápido. Incrível, né? Vamos lá. Além da dor, que você já explicou bastante aí pra gente sobre dor, fantástica a sua explicação de como a hipnose pode interferir na dor. Tem algumas outras alterações que a hipnose trata? Por exemplo, medo de alguma coisa específica, algum trauma que essa pessoa, alguma violência, algum assalto, enfim, que a hipnose trate? Sim, a hipnose, pensa o seguinte, tudo que é hipnose, a gente pode usar a hipnose para potencializar o tratamento. Então, por exemplo, a gente trata fobia de alguma forma? Tem diversas formas da gente tratar fobia, de tratar medo. E a hipnose, ela trata tudo isso de uma forma um pouquinho diferente, mas ela amplia, né, o potencial de mudança. Então, a gente pode trabalhar com fobia, com aspectos de modificação, né, da expressão do sistema nervoso autônomo. Agora, recentemente, isso não acontece muito. Eu já tive alguns casos nesse tempo como hipnólogo, para trabalhar com tremor. Mas não é algo que aparece sempre, né? Mas tremor essencial é uma coisa que a gente pensa em tratamento normalmente medicamentoso, algumas coisas comportamentais, mas a hipnose tem sido bem interessante na modificação do tremor. E tem me espantado como é rápido e você dá o controle para a pessoa, né? Então você ensina a pessoa a ter a se autogerenciar, a gerenciar a própria experiência de, por exemplo, tremer. Então, uma coisa que parece involuntária, então tremor essencial, você está parado, o braço você está tendo algum tipo de tremor, ou quando vai fazer uma atividade, né? Ou às vezes parado não treme, né? Mas o tremor quando você está fazendo um movimento, vai tomar um copo de água ou fazer alguma coisa específica. E a hipnose você pode ensinar para a pessoa uma estratégia de comunicação interna, onde ela vai perceber como que ela está e reduzir aquela experiência. E é muito bacana, assim, quase que imediato a resposta. Não é que vai zerar, mas ela consegue ficar mais funcional. Então, a semana passada, uma paciente, eu pedi para ela me mostrar como que o tremor estava atrapalhando a vida dela, né? Ela me falou, Rafael, eu tomo água assim. Ela pegou, e se ela estiver me escutando, eu não vou falar nada sobre ela, mas ela pegou o copo de água com as duas mãos, tremendo, claro, tomou, e eu falei, tá, você conseguiu beber água. O que você gostaria de fazer? Ela falou, eu gostaria de beber água com uma mão só.
Aí eu falei, você pode me mostrar? Ela riu, posso. Aí ela me mostrou a mão tremendo muito e ela derramou água nela, né? Mas ela me mostrou mesmo assim, mesmo ela já sabendo que isso ia acontecer. E aí, quando a gente trabalhou com a hipnose, nesse mesmo dia, eu pedi para ela tomar água com uma mão só de novo. E ela foi capaz de beber água, experienciando um tremor muito menor. E eu perguntei para ela, o que você notou de diferente? Ela falou, olha, eu notei uma área de tremor muito, além do tremor estar menor, a área está mais restrita. Antes era no braço inteiro, antebraço e mão, e agora é como se estivesse só em uma parte do punho da mão e bem menor. Então, a gente, a gente consegue perceber mudanças em tempo real, tanto para a dor quanto para outros eventos que aparentemente não são modificáveis, né? Então, até, por exemplo, em pequenas cirurgias, por exemplo, o dentista faz modificação de salivação, de sangramento intraoral. Então, tem uma série de coisas que a gente pode modificar com a hipnose que a gente não pensaria em modificar, né? Então, a hipnose trata um monte de coisa, dependendo da linha de que cada um vai escolher. Mas uma série de possibilidades. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Rafa, vê se você consegue me explicar em um minutinho se a auto-hipnose é diferente da meditação. Sim, a auto-hipnose, ela tem... Bom, a meditação tem muitas vertentes, mas a que a gente mais olha para ela atualmente é o exercício de atenção plena, que é o mindfulness. Então, quando a gente pensa em atenção plena, é você estar experienciando o aqui e agora, sem julgamento e sem interpretação. Então, a gente está, se você estiver com uma dor, você olha para a dor e não fica resmungando internamente, essa dor tá chata, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Você aprende a olhar para ela e observar como ela. A hipnose, a gente vai querer justamente, a auto-hipnose, a gente vai querer justamente usar a nossa linguagem interna para modificar intencionalmente a nossa realidade. Então a gente vai olhar para a dor, em vez de só aceitar, a gente vai olhar para ela e querer fazer ela diminuir, mudar de local, ou até eventualmente sumir, por que não, né? Então depende muito de cada um e do momento. Mas a gente pode fazer uma série de coisas. Mas a hipnose, a auto-hipnose basicamente é a modificação de realidade, sensorial, pensamento, comportamento. Perfeita explicação. Muito bom. Então, olha só, vamos. Eu não gosto que o Instagram corte a gente, que eu tenho sempre Aham, recados para dar, então eu vou começar meus recados. Então, com primeiro, certeza. Rafa, quero te agradecer muito, foi maravilhoso. É muito bom ter você aqui. Obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui, a meus amigos, meus alunos, meus familiares, tem muita gente aí querida, alguns professores, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vou dar alguns recados antes de deixar você dar seu recado final também. Amanhã vai ter uma live, eu vou estar numa live ao convite da Fraice, no @FraiceRJ, onde eu vou falar um pouco sobre a minha história dentro da fisioterapia. Então, o tema é Resgatando a História da Fisioterapia, onde eu vou falar desde lá o meu começo na fisioterapia esportiva e toda a minha caminhada aí dentro da fisioterapia. Semana que vem, no mesmo horário, é sempre quarta-feira às 18 horas, as minhas lives. Eu vou ter o prazer de receber aqui a professora Viviane Maduro, que é fisioterapeuta, osteopata, professora da Escola de Osteopatia de Madrid. A gente vai falar sobre hipóxia intermitente e suas repercussões. A gente vai correlacionar a hipóxia com saúde, qualidade de vida, sistema imune, sistema nervoso autônomo. Vai ser assim uma Muito bom. live fantástica também. Então, Rafa, um minutinho aí para 30 segundos para você dar seu recado, que o Instagram já vai fechar. Então, só Obrigadão. queria agradecer de novo vocês, as pessoas que estão aqui assistindo. Muito obrigado pela presença. E se vocês quiserem saber mais sobre hipnose, pode seguir lá, @o.rafaelluz. E eu vou ter outras lives essa semana. E até sábado eu vou falar sobre hipnose e meditação. Então, se quiser saber mais sobre isso Manda o também, vou post falar para eu sábado o dia divulgar, inteiro Rafa. disso. Vou mandar.